Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Plugin Podcast. Eu sou o Matheus Barbosa. Hoje a gente está falando aqui de São Paulo. A gente está um pouquinho distante de casa, aproveitando aqui uma semana de eventos dentro aqui de São Paulo. Estou aqui com o Bernardo também, Boa que noite, vai me ajudar senhores. a comandar aqui hoje esse podcast. E hoje a gente tem um convidado aqui super especial. Eu diria que ele representa a essência do empreendedorismo tecnológico brasileiro, tá? Ele tem mais de 20 anos de experiência no setor aí de eletrônica. Ele é sócio fundador da eClient, que é uma empresa que a gente vai descobrir que vai muito além de provedor, né? Muito além de uma provedora aí. E também atua com essa parte de conectividade, engenharia clínica, metrologia e soluções para a indústria. Hoje eu recebo aqui Cleiton. Cleiton, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast da Plugin. Maravilha, fica à vontade. A gente está aqui também acompanhando aqui de trás das câmeras a André, esposa do Cleiton. E Cleiton, vamos lá, para a gente poder começar esse papo aqui. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você, tenho certeza que com essa apresentação o pessoal vai querer conhecer um pouquinho mais de você. Me conta sobre a sua trajetória, como que você começou nessa área, o que te incentivou aí para essa área de tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, essa área de tecnologia vem bem da época da minha infância. Eu sempre trabalhei no passado lá, quando eu criança, eu sempre tive curiosidade de desmontar as coisas, ver como funciona e tudo. Legal. E isso me levou, no futuro, a fazer um curso técnico de eletrônica e desenvolver tecnologias e tudo mais. Então, isso vem lá mesmo da infância, a questão da eletrônica, assim, da tecnologia. Que legal. Quando eu era menor também, né? Não faz tanto tempo assim, mas eu também tinha essa mesma curiosidade, assim. Eu desmontava muito carrinho de controle remoto, eu gostava também de eletrônica. Durante o ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o técnico em informática, né? Então, eu quase fui para essa área de eletrônica. Cheguei a cursar algum semestre de engenharia, eu realmente gosto bastante, mas acabei me encontrando melhor em publicidade, né? A gente vai achando ali Com certeza. nossas áreas fins, né? Mas legal. E aí me fala como que foi esse processo, me fala sobre sua formação também, como que foi para você entrar dentro desse mercado profissional, se você enfrentou algum desafio. Sim, então, minha formação, primeiro eu fiz técnico em eletrônica, e depois eu fiz um curso superior em administração de empresas. Legal. Então, sou administrador de empresas e técnico em eletrônica. Legal. Essas duas áreas são, de certa forma, viáveis por causa da sinergia. Então, por um lado, você tem o know-how de trabalhar com eletrônica. E eletrônica é, assim, uma coisa bem padrão e bem básica. E que pode ser, assim, ao mesmo tempo, do básico ao avançado. Entendeu? Então, é uma área bem complexa e bem interessante. E também a área da administração, que é a questão dos negócios, você empreender, você saber como negociar, porque é realmente necessário também. Então, isso, com o passar do tempo, nós juntamos essas duas áreas. Eu também tenho um irmão gêmeo, que é o cofundador da empresa. Legal. Se eu trouxer ele aqui, vocês vão ficar... Opa, quem? Qual que é o nome dele? Kleber. Kleber. Isso. Nome do meu tio, cara. E no início ainda dá pra de Uberlândia. né? Tá vendo? Então, por isso que às vezes eu uso muito nós, porque como é irmão gêmeo, a gente estava sempre no... Desde o início, Desde o início junto dois. Isso. Então, ali a questão da administração de empresas ajudou muito nessa questão assim de saber administrar negócios, entender mais os processos. Você sempre teve aptidão, gosto pelo empreendedorismo ou foi surgindo aos poucos? Como é que foi? Eu diria que primeiro a questão da eletrônica mesmo, mas o empreendedorismo veio logo depois, entendeu? Entendi. Eu entendi que a gente poderia usar aquele conhecimento para melhorar a vida das pessoas, entendeu? E aí veio a questão do empreendedorismo. Entendi. E surgiu isso de algum familiar seu ou foi de você mesmo, o empreendedorismo? Não, foi de mim mesmo. Que legal, cara. Que foi legal. Pioneiro aí na família. Você que puxou Sim, puxei a linha. Que legal. bacana. Era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Porque a gente sabe que ser um bom profissional não basta para a gente conseguir criar uma empresa relevante, né? A gente tem uma série de pessoas que são muito boas no que fazem, mas elas são muito boas no que fazem, né? Ela ter ali essa parte essas skills mesmo de empreendedorismo, de negócios, é algo a ser desenvolvido, que é super importante, e eu vejo às vezes isso sendo muito negligenciado, né? Às vezes
empresas com erros básicos ali de gestão, né, que acaba descendo para as outras áreas. Imagino que isso, imagino não, né, com certeza isso não acontece hoje nas suas empresas, né. E aí, falando de empresa, eu queria conversar um pouquinho sobre a iClient, como que surgiu, né, no início ali na introdução eu falei que o core business ele seria de provedor, né, mas a gente tem diversas outras frentes que não tem tanto a ver assim com essa parte de conectividade, né, como que surgiu a iClient, como que foi esse processo aí também de ter outras áreas, né, como que foi esse primeiro passo? Então, o primeiro passo foi uma deficiência assim, que a gente tinha lá na cidade, na questão de Fala internet. sua cidade aí pro pessoal. Ouvidor. Legal. Interior de Goiás. E aí, lá a gente tinha deficiência, a operadora não tinha condições de entregar as portas disponíveis para a internet, porque a internet estava começando ali, as pessoas começando a ter até a própria necessidade mesmo. E aí foi ali que a gente teve a ideia de montar, então, um provedor de internet. Bom, vamos aproveitar que a gente precisa, a demanda existe e vamos montar o provedor. Aí a virada da chave aí foi o seguinte, existe uma regulamentação que você precisa seguir para poder montar um provedor. Primeiro, você precisa ser uma empresa, pessoa jurídica. Depois, você precisa ter a licença da Anatel, parte regulatória, né? A parte burocrática, que é a regularização. É a regularização. Né? Foi aí que nós montamos a empresa. Bacana. E aí montou, o primeiro passo foi esse de conectividade, né? No backstage ali a gente conversou um pouquinho, né? Você falou que foi bem conquistando um cliente a cliente, né? Como que foi, cara, esses primeiros anos de empresa? Esse processo, né? Foi bem... Foi 1 a 1, né? A gente começou com 1, depois 2, e aí, já temos 10. E isso, assim, com recursos escassos, é muito difícil, entendeu? Então, muita gente, às vezes, quer começar o negócio, mas aí fala, mas eu vou começar pequeno, entendeu? Mas é pequeno mesmo que começa. Acha que tem que estar grande, ser grande para começar. Isso. E, na verdade, não. Você começa, depois você melhora. É verdade. Tem uma trend disso. Né? É verdade. É progresso, depois ordem, né? Isso. E eu fiquei curioso, porque foi muito no 1 a 1, né? Foi algo bem de escadinha, vamos dizer assim. Como que você fez para conseguir alcançar esses clientes naquela época? Isso foi em que ano, mais ou menos? 2005. 2005, né? Então, 2005 não tinha nada de internet, né? Tava começando ali, então eu digo, até de divulgação. Como é que você fez para conseguir chegar nesses clientes? Então, como a gente já era conhecido na cidade por essa questão das tecnologias, as pessoas perguntavam, que internet eu vou usar? Não tem internet, eu estou precisando, agora aconteceu isso, eu preciso de internet. Aí, assim, a gente fazia o marketing da coisa, entendeu? Entendi, era meio com boca a boca. O boca a boca mesmo. A cidade era pequena, conhecia muita gente, aí... Isso. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a conhecer o serviço, e aí começaram eles próprios a procurar, entendeu? Foi um indicando o outro. Isso. E aí a gente foi instalando. Que legal. Legal. E hoje a gente está falando em uma base de quantos clientes? Olha, a gente não tem o número exato aqui para mim te passar, mas são mais de 3 mil clientes, entendeu? Legal. Que legal. Legal. Que legal. Mas o número exato varia muito. Uma pergunta, como que foi acompanhar essa evolução tanto da cidade, né? A internet evoluindo junto, mas a cidade também evoluindo e crescendo. Isso, aí com o passar do tempo a gente teve que fazer as ampliações necessárias, entendeu? O sistema que a gente montou inicialmente era transmissão via rádio. Sim. Daí depois a gente teve que migrar para fibra ótica, isso foi um grande desafio. Eu imagino. Sempre foi rede própria? Sempre foi rede própria. Isso é muito importante, porque você tem o controle na sua mão. Então, você tem autonomia para mudar, você tem autonomia para fazer coisa que você não teria se tivesse uma outra empresa no meio. Rede neutra ali, né? Rede neutra, isso. Total. Que bacana. E aí, conseguimos evoluir nessa parte. Durante os anos, foram surgindo as outras frentes aí da iClient, né? Me conta um pouquinho disso. Então, a outra frente, a próxima, foi a engenharia clínica. Não sei se vocês sabem, a questão da engenharia clínica é quem cuida dos equipamentos, do parque tecnológico dos hospitais, para manter aquilo ali tudo funcionando, preventiva, calibração, cronograma, é bem complexo. E aí já tem outra regulamentação, que já é da Anvisa. Então, você sai ali da questão da Anatel, você precisa se regulamentar, você está regulamentado. Você é bem vivido na parte burocrática, isso, cara. Com certeza. Com certeza. E aí, assim, um procedimento errado pode fechar o hospital, é bem complexo. E aí eu entrei nessa, assim, porque uma vizinha nossa lá, muita amiga nossa, ela deve ter 90 anos hoje,
ela sofreu um acidente Uhum. e quebrou a bacia, acidente doméstico. Uhum. Então, eu fui visitar, cheguei no hospital, a cama dela tava fechando. A cama fechava sozinha. Uhum. Parecia aquele episódio do Pica-Pau, que a cama fecha e vira uma mala. E aí, o que aconteceu? A gente ia lá preocupada, tentando fazer a cama abrir. Eu falei, ó, não faz força, porque a cama tem força para levantar um carro. Uhum. Então, E peraí ela que com a eu... bacia quebrada, E ela né? com a bacia quebrada. E aí, Caraca. fui falar com o engenheiro, tava lá, e corre aqui, corre ali, eu vou buscar outra cama. E não tava tendo cama disponível. E daí eu fui procurar o mecanismo, achei, tinha um mecanismo de emergência, porque a cama também tem bateria, então não adiantava desligar da tomada. E aí, quando o engenheiro voltou, já tinha baixado a cama e falou, como que você fez isso? E você como um visitante no hospital. Visitando, tava lá, visitando, e aí... Foi uma coisa, assim, até interessante, que eu ia para outro lugar, falei, depois eu vou visitar. Falei, não, vou visitar agora. Vou logo, né? Sabe aquele negócio? Sei. Aí cheguei lá, bem em cima da hora. E a cama ia fechando aos poucos. Ela fechava um pouquinho, depois fechava de novo. Uhum. Não era uma coisa de uma vez, mas já estava Aham. bem fechado, já estava bem Tava bem desconfortável. apertada. Isso, E bem ali no meio, desconfortável. Então, aí a partir disso, o pessoal pegou meu contato e aí eu comecei a trabalhar com os equipamentos médicos. E aí, por Desbancou causa o dessa... engenheiro. Foi demitido, cara. Por causa dessa questão da engenharia clínica, aí vem a outra questão da metrologia. Não sei se vocês sabem, mas as normas técnicas diz que quando você abre um equipamento médico, que você faz uma manutenção, isso tudo tem que ser documentado, e também você precisa calibrar esse equipamento. Uhum. E aí, como que você faz? Você abre um equipamento Uhum. e ele precisa voltar para o seu lugar para atender um outro paciente e você não tem calibrador. Foi aí que nós compramos os calibradores, montamos a área de metrologia, que é bem complexa, tivemos seus recursos com os fabricantes, tem equipamentos caros e equipamentos de ponta que fazem toda a diferença. Então, quando você abre um equipamento e ele passa por manutenção, nós temos todos os registros disso e nós temos a calibração do equipamento depois para garantir que o equipamento vai atender de forma adequada o paciente. Funcionar 100%, Isso. Né? Integralmente. E para isso a gente entendeu que a gente precisava ter isso disponível no local, Uhum. entendeu? Para encurtar tempo e tudo mais. Uhum. Todo equipamento ele passa por uma preventiva geralmente anual. Existem 6 meses e particularidades, 2 anos. Mas uma vez por ano a gente já teria que fazer. Então a gente, comprando os padrões e montando uma estrutura de metrologia, ficou muito mais fácil e mais viável. Foi aí que então entrou a outra área, que é aquilo que eu falei desde o início. As áreas são diferentes, mas existe uma sinergia, existe um ponto em comum, entendeu? Uhum. Todas são da área de tecnologia Uhum. e todas, assim, cada um no seu ponto, formam um processo sinérgico, entendeu? Uhum. E aí, nesse cenário, você e seu irmão sócios, né? Aham. Vocês ficaram meio que cada um numa operação, ou os dois olhando para as duas operações, ou a gente nem dividiu em 2 operações? Como que foi isso? Não, a gente nem dividiu. A gente ficamos os dois no comando de todas as operações. Legal. E mantivemos as mesmas pessoas, só trazendo mais formações ali para elas conseguirem atender ali. Pô, que bacana. Eu acredito muito nisso de ter uma equipe que é multidisciplinar, né? Eu entendo que quando a gente fala da parte de eletrônica é semelhante, né? Mas que consegue manjar, cara, tanto dessa parte ali dos sensores, que a gente conversou ali anteriormente, né? Mas essa parte da saúde também, né? Eu acho bem interessante. E aí, o que eu queria conversar contigo. Na sua biografia, você fala um pouco sobre tornar essa tecnologia um pouco mais... Um pouco não, né? De fato, acessível às pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas. Você comentou um pouquinho quando a gente falou dos provedores ali também, né? E eu entendo que isso realmente guiou muito a sua jornada, né? Como é que foi isso de entender que, cara, isso de fato consegue mexer ali na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas? Foi isso que de fato te motivou ali a entrar nas outras áreas, né? Que a gente ainda vai conversar um pouquinho, né? Mas principalmente nessas duas que a gente já conversou. Sim, essa questão a gente precisa entender assim, ó, a tecnologia ela precisa ter uma relevância na vida das pessoas. Legal. Não adianta você fazer uma coisa que não tem utilidade. Uhum. E na cidade, por exemplo, as empresas que iam montar suas operações lá, tem indústria lá e tal, eles tinham dificuldade também com a questão de internet. Se o usuário final tinha, imagina uma indústria. Só que a indústria leva prejuízo grande caso ela não tenha essas questões funcionando. Uhum. Então, nós fechamos aí os acordos para poder fornecer esses acessos para que as indústrias funcionassem, entendeu?
E também para o cliente final. O cliente final, ele também não pode ser penalizado. Aqui não tem disponibilidade. Nós fazemos de tudo, fazemos os levantamentos para poder levar a internet aos lugares mais distantes para poder atender Remotos realmente mesmo, isso. né? Para atender as pessoas, entendeu? Porque isso é importante. Legal. Isso entra até naquele condomínio que a gente comentou, né? Sim. Fica até um pouco distante ali da operação, mas que vocês levaram a conectividade lá para eles. Sim, né? sim. E aí vamos lá, continuando, além dessas duas outras áreas que a gente conversou, você também abriu um setor de pesquisa e de desenvolvimento, né? Me conta um pouco mais sobre esse setor, que momento que a gente entendeu que seria importante para o negócio ter isso. Então, aí, com o passar do tempo, a gente começou a ver que algumas soluções comerciais não eram viáveis, ou então não atendiam às nossas necessidades, principalmente a necessidade nossa como provedor, a necessidade das pessoas que possuem indústria também e os hospitais também. Então, a gente decidiu desenvolver a nossa própria tecnologia para atender lacunas abertas no mercado. E aí surgiram os processos que combinaram com o desenvolvimento de placas de circuito impresso, circuitos complexos, e todos digitais, tecnologia de ponta, para atender, no caso, condomínios, atender indústria e hospitais. Legal. Atualmente, os protótipos são feitos na China, a gente desenha aqui no Brasil. Falando em protótipos, a gente tem alguns ali, né, que você trouxe para a gente ver. Vamos dar uma olhadinha. Apresenta para a gente aqui. Então, para onde eu mostro? Para aquela câmera? Isso, essa daqui. Tá, essa aqui é uma placa virgem, né? Uma placa que foi feita na China. Do outro lado também tem componentes. Aqui seria a mesma placa, só que agora montada. Isso aqui é montada com auxílio do microscópio, porque as peças são bem pequenas. Entendeu? Essa daqui é um PLC, que é um programador controlado, que a gente vai usar para controlar sistema de abastecimento de água. Então, as pessoas, nós vamos instalar isso no condomínio, ele é ligado com fibra ótica, então ele controla a vazão dos poços, controla o nível de caixa d'água, inclusive tem esse daqui, ó, desculpa aqui, peraí. Imagina. Aqui eu vou desmontar, ele tá assim, ó, vamos colocar aqui para a câmera ver, porque ele tá em fase... Ele não está totalmente montado. Se eu trouxesse um montado, ele é soldado a laser, daí a gente não conseguiria ver por dentro. Essa aqui é a placa, que é desenhada sob medida, né? Essa aqui só tem um layer. E aqui é o acabamento final de um sensor. Esse sensor fica embaixo do reservatório de água e com ele a gente consegue determinar o nível de líquido que tem lá dentro, de água que tem lá dentro. Bacana. Cleiton, e... eu queria saber agora, a gente entrando num campo, eu não sei se é tão profissional assim, mas a gente entender um pouquinho mais sobre desafios, e aí eu queria saber de alguma história tua, alguma coisa que você passou, que foi desafiador dentro do negócio, mas que quando passou, você olhou para trás, sentiu aquele orgulho, falou, cara, que legal, missão cumprida, né? Isso motiva a gente a continuar, né? Eu queria saber uma experiência sua nesse sentido. Então, é aquilo que eu falei, até comentei agora há pouco, a questão de migrar uma cidade inteira de uma tecnologia para outra, entendeu? Com recursos limitados, foi muito desafiador. Então, assim, a gente teve que fazer cronograma financeiro para poder fazer os aportes necessários. Tivemos que comprar as tecnologias, testar. Então, assim, não é você compra lá na Casas Bahia e coloca para funcionar. Você precisa testar, precisa entender como é que funciona. Então, até a gente implementar isso, fazer o software conversar com aquela tecnologia nova, e foi muito desafiador. E a gente teve que fazer rede intermunicipal, entendeu? Então, rede de fibra ótica intermunicipal. Então, muito difícil, até chegar no ponto de, assim, foi muito cansativo e muito desafiador para a gente naquela época ativar esse recurso, ativar esses links e fazer tudo funcionar. E aí a migração foi uma outra situação também complicada, porque depois que você monta a rede, aí requer tempo para você migrando um por um, entendeu? Aí voltando àquela história, começou de novo um por um a migrar até chegar em 100%. Hoje são todos fibra ótica, não tem mais nenhum rádio. Quando a gente fez essa segunda vez, né, quando a gente iniciou aí com essa parte da fibra, como que foi? Você falou que foi no 1 a 1, né, mas nessa etapa você tinha um comercial, você pensou nessa venda um pouco mais ativa, ou o boca a boca também funcionou bastante? Não, então, sim, além do boca a boca, a gente também tinha já uma mídia ativa, a gente já tinha
propaganda em rádio, áudio volante também, entendeu? Aham. E até hoje a gente tem, Que legal. entendeu? Aí depois veio o site, entendeu? Aham. Aí os ads do Google. E Isso são todas as estratégias que vocês exploram. isso, sim. Que legal. Era uma coisa que eu ia perguntar, porque assim, eu e o Bernardo, quando nós conhecemos a A-Client, né, na nossa concepção ali era apenas o provedor, de fato, sim. essa parte de conectividade, né? Depois, conversando com vocês, que a gente descobriu esse restante, né? Isso foi uma estratégia de comunicação de vocês? Sim, porque assim, ó, o provedor, ele tem lá no site somente o provedor porque é o cliente final que a gente quer buscar ali. Aham. Já o cliente corporativo, a gente usa outros meios, entendeu? Entendi. É outra... Entendeu? Não é massivo, Entendi. entendeu? E aí, como que funciona? Vocês falam, olha, eu quero atender aquela empresa ali. E aí vocês chamam para um café, mandam um e-mail, como que é isso? Vai lá, secretária. Como é que é? Geralmente, nas empresas, a gente manda uma apresentação, né, da Aham. empresa e manda ali o nosso portfólio e os clientes que a gente já atende, entendeu? Aham. Isso Os costuma ser cases ali de suficiente. sucesso. Isso, os cases de sucesso. Legal. Legal. Boca a boca, né? Sim, o boca a boca. Lembrando aqui, Legal. o boca a boca funciona ainda A bem. Adriana até tá hoje. participando aqui também, viu, pessoal? Que bacana. Só uma outra dúvida que eu fiquei, esse setor de P&D, ele ajuda a gente, ele apoia também a gente em outras frentes, que não são especificamente, por exemplo, da parte de hidráulica e tudo mais? Mas se ele conecta, né, com a parte do provedor, se tem alguma Do conexão, provedor, né? a parte clínica também. Sim, sim. A gente tem lá, dentro desse projeto, a gente também tem as impressoras 3D, que são Legal. objetos... É muito projeto, né? E aí, a gente monta, por exemplo, na engenharia clínica, nem todos os componentes estão disponíveis. Uhum. Existe um mecanismo que as pessoas usam, as indústrias usam, que elas chamam de end of life. Então, tem equipamento que ele entra em end of life, fim da vida. Uhum. Então, a partir dali, você não consegue comprar peças mais. Uhum. E aí, com essa, a gente já sabia disso e a gente deixou lá disponível uma impressora 3D para poder construir as peças que não estavam disponíveis no mercado. Ou então, para fazer peças mais rápido do que o fornecedor pudesse entregar. Uhum. E assim a gente usa no provedor, a gente usa na engenharia clínica e a gente usa na indústria. Entendeu? Que legal. E é engraçado que junto com essa modelagem 3D, a gente consegue também, através de parceiros, fazer corte em aço inox. Essa peça, por exemplo, aqui, ela foi feita numa usinagem, entendeu? Então, todo o projeto, inclusive, o projeto da caixa, então tudo é feito um para o outro, entendeu? Aham. Então, acontece, assim, de peças muito difíceis, questão de dificuldade até de achar as peças, a gente faz a peça lá e em minutos, horas talvez, a peça, o equipamento já está pronto e já está funcionando de novo, entendeu? Que legal. Isso hoje vocês fazem para fora também ou somente para cliente? Não, a gente faz para as indústrias, né? Alguns Uhum. clientes da indústria e para nós mesmos. Uhum. Tem época que a impressora funciona 24/7, entendeu? A gente coloca produto Uhum. e fica O tempo dia inteiro todo. produzindo. Isso. Inclusive, no segundo semestre, a previsão é que a gente troque o modelo para um modelo mais rápido e com a impressão ainda melhor para poder atender essa demanda. E para produzir um modelo desse demora quanto tempo, mais ou menos? Depende do tamanho, geralmente 1 hora, 1h30, 2 horas. A gente tá falando de quantos, assim, numa semana? Nós fazemos muitos. Já chegamos a fazer 30, 40 modelos. Caramba, Nossa. vai dobrar praticamente isso. Isso, sim, sim. Que legal. Que legal. E puxando agora para um papo um pouco mais de futuro, a gente sabe que esse mercado de conectividade, telecom, internet, ele vai sempre se atualizando, né? Eu queria saber da sua visão como empresário, chegou ali no comecinho, né? O que você enxerga para o futuro, cara, da telecom, dos provedores? Então, essa questão, ao meu ver, vai haver uma consolidação do mercado. Aham. Então, assim, ó, antigamente você tinha lá, eu estou vendendo 100 mega, Uhum. agora eu vou vender 200. Eu lembro dessa briga. Você lembra? Dos megas, eu lembro. Isso. E tinha muito essa briga. As pessoas... Agora chegou num ponto que os equipamentos das pessoas, por exemplo, o padrão de um notebook com Wi-Fi é 1 GB, 1 GB e pouco. Uhum. E até questão de processamento também. Então, a velocidade, ela meio que deixou de ser relevante. Sim. Então, a experiência do usuário já vai mandar mais. Uhum. Entendeu?
Então, não adianta, a briga por velocidade já não faz mais sentido. Então, a experiência que a pessoa tem com o provedor faz toda a diferença, entendeu? O atendimento, evitar aquela questão que a gente sempre evita lá, a questão da robotização de tudo, entendeu? A pessoa quer mudar uma senha, tem que falar com o robô. Vamos ligar no 0800. Eu tenho uma raiva disso. Você entendeu? E aí a pessoa acaba não sendo assistida pelo serviço porque ela deixa de abrir um chamado, porque ela sabe que vai passar 3, 4 horas ali, entendeu? Não vai resolver o problema Então dela. a coisa precisa ser mais humanizada para poder a pessoa falar, a pessoa falando com outra pessoa. Sim. A gente como plugin, a gente faz muitas reuniões e a gente sempre vê as empresas, elas focam muito nessa parte de captação do cliente. Então, poxa, eu quero a todo custo transformar aquele meu contato, aquelas pessoas que são meus seguidores, né? Uma base que eu tenho de contatos, eu quero transformar eles em cliente. Mas, assim, se ligando muito pouco em como que ele vai permanecer na minha base, qual que está sendo a experiência dele, né? E às vezes ele não tem um CS dentro da equipe dele para entender, para fazer um pós-venda, entender como é que está a experiência dele dentro, né? Eu concordo 100% com isso tudo que você falou. Eu lembro, a gente falou da briga dos megas, eu lembro que quando a gente chegou em 1000 megas, assim, 1 giga, foi uma coisa quase histórica, né? Sim. Eu cheguei a usar a internet via rádio também. Quando eu era bem novinho, eu tive um canal no YouTube, eu lembro que para subir os vídeos lá, um vídeo simples, de 5 minutos. Tem tempo que ele tá nessa, né? O pior que a gente tava junto. É verdade, verdade. A gente cresceu junto. Não sabia. E aí eu lembro que eu ia subir um vídeo e demorava, assim, coisa de 24 horas. E era pra vídeo, subir assim, vídeo. não era vídeo altamente produzido. Não era, nada absurdo, assim. A taxa do upload era ruim também. Era horrível. Era péssima. Cara, com a bytes. Na época, o que dava pra fazer ali era trocar uma mensagem, no máximo, assim, né? Mas essa parte de YouTube já de vídeo, poxa, quando a gente conseguia entrar num vídeo que ele não ficava logo aquela tela preta, né? Não travava, a gente já ficava muito feliz, né? Sim. E aí pode falar. E tem uma questão aí que não era só a infraestrutura que era ruim. Hoje o YouTube o Google tem os servidores próximos dos data centers principais. Que legal. Então, das interconexões. Então, além de não existir isso, a conexão já era ruim, a velocidade ruim, o upload pior ainda, que geralmente o upload hoje é metade do que é praticado no mercado. Antes não, antes era 10%. Nossa. Entendeu? Então essa explica a sua dificuldade. Você acredita que recentemente, até quando eu tava morando aqui em São Paulo, eu contratei uma operadora de internet grande, conhecida, e ela entregava de upload, isso é agora, 2024, 10% pô, do download. Eu não sabia que ainda tinha isso. Ainda tem. Eu tô descobrindo agora também. Pois Das reuniões que eu fiz, eu não sabia disso ainda não. Pois é, cara, eu sofri com isso. Eu troquei, eu não tava dando. Não dá. E, pô, plano 2024, pô, século 21. Então, e a última milha ali, que seria o que eles iam consumir para transportar esse vídeo, é coisa pequena aqui dentro de São Paulo. Então não faz nem sentido usar isso. Só seguindo ali o que eu tava falando, né, da briga dos megas, né, aí eu lembro que quando chegou em 1 giga, começou a aparecer ali na região que eu morava, né, era até um pouco caro, assim, só que a gente foi começando a ver isso baratear, até que chegou um ponto que a gente contratava o valor que era de 100 megas antes, a gente contratava 1 giga agora, né, 1 giga R$99, às vezes 1 giga R$99 mais SVAs, né, que a gente tinha ali também. Até planos de pagamento onde o cara entra e não paga nada, pô. Esses dias eu vi olha isso, eu vi um que era 3 meses por 10 centavos. Nossa. 3 meses por 10 centavos. Os caras pagam, pô, pra tu entrar. Acredita? É verdade. Eu falei, cara, assim, tudo bem que tem marketing, mas essa oferta aí, o pessoal, assim, se fosse pra comprar presencial, dava fila, com certeza, lá na frente, né? Estão queimando muito, né? Justamente. Prostituindo muito o mercado. Isso é uma questão importante. Era o ponto que eu queria chegar, esse daí. Na prostituição do mercado, né, cara? Eu sinto que isso dá uma atrapalhada, assim, cara, monstra na experiência do cliente, que era o que a gente estava conversando, né? E principalmente nesse pensamento de, cara, crescimento. Meu melhor cliente é sempre o próximo, né? Eu não dou atenção para aquele cara que acreditou em mim, que já estava na minha base. Isso, exatamente. Né? Isso aí é um erro fatal. Não adianta você abrir demais a porta de entrada se a do fundo tá mais aberta que a primeira que de entrada. Verdade. Então vai entrar 10, vai sair 20. É verdade. E outra coisa que as pessoas precisam entender é que a marca vale muito.
entendeu? As Total. grandes marcas, se toda a operação delas forem destruídas, com a marca ela consegue fazer outra. É verdade. Então, as pessoas esquecem desse detalhe e começam a prostituir o mercado. E aí, a imagem da empresa que ele está vendendo, entendeu? E aí, é um capital que está indo embora que provavelmente não vai voltar mais. E, por isso, muitas empresas estão sendo vendidas, entendeu? Uhum. Muitas empresas estão mudando de nome. Fusões. Fusões. Quantas vezes a gente entra em contato? Não, eu vendi. Vendi, Não, não eu tô estou mais na área. vendendo. Eu Sim. estou me juntando agora, né? Muito, Sim. muito. Isso acontece demais. E aí é um outro problema, porque você junta duas empresas com tecnologias diferentes. Lá, por exemplo, na eClient, todo os nossos equipamentos, tanto que fica na casa do cliente, quanto que fica lá na transmissão, são todos do mesmo fabricante, todos, sem exceção. Legal. Então lá não tem salada de fruta. Até falei com o pessoal aqui que fornece os equipamentos, acabei de sair lá da Abrint, falei com eles agora. Por quê? Porque se tem um problema, você fala com a mesma pessoa. Você não fala, não, o meu problema é o NU lá embaixo que está com... Não, o problema é o LT, então você precisa acertar isso daí. Uhum. Então, como é o mesmo fabricante, fala, você precisa entender que a coisa tem que funcionar. Uhum. E tem funcionado dessa forma. E eu já tive experiências, já ouvi de outros provedores Uhum. que fizeram a salada de fruta. E aí funcionou tudo perfeitamente. 2 anos depois, começou a cair clientes. Uma porta inteira, 128 clientes. Tá? Nossa. Até que ele descobriu o que era o problema, ele perdeu lá 20, 30 clientes, entendeu? E o cliente vai na rede social, Queima fala, a empresa. entendeu? Fala nos grupos de WhatsApp. Então, fica muito difícil você fazer dessa forma. Tudo por quê? Porque a pessoa quer baixar custo, porque o mercado está prostituído. Entendeu? Isso daí a gente também toca muito. Como eu falei, o que a gente tem mais tocado é no pós-venda. Eu entendo que hoje a maioria das empresas elas já conseguem atrair clientes ali, né, contatos em potencial, pelo menos oportunidades, mas manter ele na base que é o grande desafio, né? E aí o que acontece? O que era que eu puxei esse ponto? Me perdi no Sobre raciocínio aqui. a qualidade do cliente, perpetuar ele dentro da empresa e trabalhar mais no pós-venda do que, de fato, Aí a adquirir questão da clientes. salada de frutas que você falou, né? Como é importante a gente se preocupar com a qualidade do que a gente vai entregar para o cliente de ponta a ponta, né? A gente entra nessa parte da escalabilidade, né? E na parte da prostituição de mercado. Ah, sim. E aí a gente tem a questão do pessoal que cancela e vai na rede social, né? Sim. A gente fala muito nas reuniões dos detratores e Isso. dos promotores, né? Aham. Ou os fãs da marca, a gente tem esse nome, né? A gente sempre brinca aqui. Brinca assim, né? Porque é uma verdade. realidade, O é detrator, ele objetivo, fala né? ele para 10, 20 pessoas. Ele fala bem assim, sabe a internet me contratar? Ele fala, eu não sei, mas não contrata essa, Sim. né? Ele não vai deixar de falar mal. Não. O cara que é fã, ele fala ele para 5 pessoas, né? Se essas 5 ali perguntar para ele, né? E talvez 4 não acreditem. Pode ser que sim. Então é super importante, né? A gente ter esse trabalho da qualidade e do pós-venda, né? A gente sempre Isso fala tem que andar junto. andar É, junto. O atendimento faz muito sentido a gente ter um atendimento ali que é humanizado, né? Outra coisa que a gente costuma ver muito, às vezes a gente tem um humano do outro lado que trabalha como um robô. Ele é copia e cola de script. Isso, aham, sim. Aí não adianta. Se for Não assim, é melhor adianta. você contratar um chatbot e ele faz o trabalho. Isso, né? verdade. Então, a grande vantagem de eu ter o humano ali na outra ponta cara, o ser humano, escrever. Poxa, são detalhes. Pode usar o script, mas divide as mensagens, né? Sim. Manda um áudio, usa uma ferramenta que grava um áudio. Sempre tem uma pergunta que é repetitiva ali, várias perguntas são repetitivas. Grava os áudios ali, tem diversas ferramentas hoje no mercado que a gente consegue enviar o áudio como se fosse para aquele cliente, né? Sim, e outra coisa que você precisa também é dar autonomia para as pessoas. Quantas vezes você liga num data center, num 0800 desse da vida, Aham. as pessoas falam assim, tá, tudo bem, eu entendi, só que eu não consigo fazer essa mudança, quem faz é outro departamento. Nossa. Ela é travada Você num entendeu? Já processo, ouviu isso? né? Demais. Demais. Entendeu? Então, o processo engessado também é ruim. É. Porque se você tem uma pessoa, você tem o gasto com aquela pessoa atendendo, e a pessoa está fazendo menos que um robô. Porque ela também, não é porque ela é ruim, é porque ela não tem autonomia. Sim. Então, o processo ali é viciado. Existe um livro que foi escrito por Ben Carson, que escreveu esse livro. É um escritor americano, ele é um médico. Uhum. Na época, o maior separador de gêmeos siameses unidos pelo crânio. Uau. Cirurgia de 20 e tantas horas. Caraca. O cara é bom. E ele escreveu um livro ensinando como ele toma as decisões, entendeu? Então esse livro é fantástico, eu até recomendo quem quiser ler. Porque Como ele é o nome do ensina,
chama risco calculado. Risco calculado. Tem aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Lá ele explica como que os procedimentos que ele usa para tomada de decisão, que são decisões que pode levar à vida ou à morte. Uhum. Então, tudo que você for fazer numa empresa, você precisa ter noção do que você está fazendo. Às vezes uma decisão de, eu vou comprar um equipamento de salada de fruta. No momento eu estava aqui falando no telefone e comprei. Gostei desse termo. Entendeu? E aí no outro dia, aquele negócio começa a dar errado, aí você vai ver que foi uma decisão errada que você tomou lá atrás por uma coisa que você não pensou. Então tudo você tem que fazer lá na eClient a gente trabalha muito com isso, é pé no chão, entendeu? Legal. E a gente não promete o que não dá para entregar, Uhum. porque você está vendendo a marca. E também, você também não pode deixar de se atualizar, entendeu? Falar, isso aqui eu simplesmente não trabalho com isso. Você precisa atualizar e acompanhar o mercado. Eu ia perguntar isso, como que a iClient hoje faz para conseguir se manter atualizada, né? Vocês com o setor de pesquisa que não toca diretamente aqui, mas você, que eu sei que é muito ligado aí, como que você enxerga as tecnologias que estão sendo lançadas, o que você já pensa em trazer, como que funciona hoje esse processo? Então, essa questão das tecnologias, é o seguinte, a gente tem lá, não sei se você sabe, quem tem um provedor decente, ele tem 2. Não é só um, são 2, entendeu? Então, quando você vai fazer essas questões, tudo que você vai decidir, você precisa pensar tudo a longo prazo. E essas decisões que você vai tomando, vai montando a estrutura, você precisa estar entendendo como que o mercado está indo, para onde o mercado está indo. Legal. Então, não adianta você falar assim, agora eu vou entregar 10 GB para um usuário que não tem condição de usar 10 GB. A placa dele não suporta Não isso. suporta, entendeu? Não tem condição de uso. Então, você precisa entender que os SVAs, o SVA, aquela tecnologia que tem streaming, tem umas coisas a mais, está ganhando força no mercado. Bastante. A experiência do cliente, não adianta o cliente ter uma experiência boa, mas, eu queria ter um canal de televisão e não tem, entendeu? Então, é importante. E o ouvido tem que estar sempre ligado, que nem eu falei aqui no back para vocês a questão do café. As pessoas chegavam lá, vi que vocês também gostam de café, né? E aí chegava lá, não tem nenhum café aqui pra gente e tal. Aí nós montamos uma máquina de café e tal, para atender as pessoas e pedimos que elas escolhessem o melhor café, o melhor produto para poder manter lá. Então hoje já faz 3 anos ou mais, não lembro, acho que foi 2019, então tem mais. Tem 6 anos. Início de 2020, para ser mais exato. Então tem 5 anos que tem já a máquina de café. Que é quase uma cafeteria, pelo que você contou aqui pra gente. São especialistas mesmo no que fazem. É a forma que serve lá, que prepara, tem receita e tudo, né? Tem uma receita eletrônica lá da máquina para poder deixar sempre o produto. Não faz sentido também você adquirir uma máquina dessa e oferecer um produto que não tem... condiz com a qualidade que ele entrega, né? Sim. Que bacana. E aí, Cleiton, uma outra questão que eu queria conversar contigo é o seguinte, a gente chegou a permear aqui, a gente falou um pouquinho sobre marketing, você hoje faz essa parte de marketing dentro da iClient. Como que você enxerga hoje a importância do marketing para o provedor de internet? Então, aquela questão do marketing remete aos tempos da Coca-Cola, né? A Coca-Cola é o que é hoje por causa do marketing. Então, as grandes empresas, elas investem em marketing porque elas acreditam no seu potencial, acreditam no seu produto. A marca que não trabalha marketing, ela fica para trás porque ela acaba sendo esquecida. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, a sua marca, seu produto não tem que ser o melhor. A sua marca é que precisa estar na cabeça das pessoas. Ser vista sempre, né? E se você tiver as duas coisas, aí ninguém segura. Total. A gente tinha um cliente, inclusive do nicho da saúde, era um hospital de oftalmologia lá em Balneário Camboriú, né? Cliente super querido nosso, a gente começou a atender eles quando a gente fechou com a rede de hospitais da XP Investimentos, que é a Vision One. Né? Então a gente começou a trabalhar com os hospitais de oftalmologia e por conta disso nos tornamos especialistas. Então nossos atendimentos até hoje eles têm muito conhecimento de oftalmologia, né? Das doenças que a gente pode ter ali no olho. Até aqui em São Paulo tem alguns clientes também. Também. E aí o que acontece? Eles já estavam há 20 anos ali na região. 20 anos não é pouca coisa. Sim. Né? Porém, mesmo com essa idade toda, eles não tinham uma marca bem fortalecida ali. A gente fez uma pesquisa lá, dentro da região, e eles apareciam ali, quando você falava de oftalmologia, né? Tinha perguntando, quando eu falo disso, o que você lembra? Qual marca você lembra? Né? Sim. E aí, oftalmos, né, que era o nome do cliente, aparecia ali 8º, 9º, uma coisa assim. E aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma campanha para a gente conseguir fazer o oftalmos decolar, né?
tem uma qualidade muito boa, foi adquirido pelo grupo Visual One, né? Faz sentido. É uma marca boa, oferece um ótimo trabalho. Então a gente começou a fazer esse estudo de como é que a gente ia construir isso, né? Como é que a gente construir essa marca, que é um desafio, né? Você reforçar uma marca de 20 anos, né? Mas a gente criou uma campanha trazendo reconhecimento ali com a cidade, com a região, trazendo conexão, né? Então era assim, no início, nada de agende sua consulta, nada de olha como que a gente é bom e tal. Queira vender ao mesmo não era vendendo, era vendendo, mas era falando assim, olha, há 20 anos a gente faz Balneário enxergar bem. Há 20 anos a gente serve a cidade com isso que a gente trabalha aqui hoje, né? Até essa frase foi a plugin que criou, né? É o mote da campanha que a gente utilizou ali na época. Então acaba que vocês também têm um pezinho nos hospitais. Sim. Total, Sim. total. Inclusive... Semelhante a client também. Hoje, oftalmologia acabou ficando pequeno dentre as outras partes de saúde que a gente atende. Então, são policlínicas, fono, psiquiatria, psicologia. Nossa. Então, são vários. Assim. Várias Inclusive, a gente tem um cliente lá em Brasília que ele é fornecedor de bombas de infusão, toda essa parte, assim. É um cliente super querido nosso lá, tá com a gente há um bom tempo também. Mas enfim, voltando à do Oftalmos, a gente fez essa campanha sem vender nada, né? A gente investiu ali um valor de mídia, a gente comprou outdoor na cidade, né? Tentou fazer o máximo de buzz ali na cidade, de barulho. A gente rodou uns 30 dias ali, mais ou menos. E a gente fez uma estratégia lá, que a gente chama estratégia de video view. Talvez seu gestor de tráfego já tenha falado alguma coisa assim para você. Que é o quê? Todo mundo que assistiu mais de tantos % do meu vídeo, eu vou rodar uma campanha, uma comunicação específica para ele. Né? Entendi. E aí a gente rodou um vídeo longo, porque era um vídeo, assim, bem bonito, uma coisa de filme, assim, que a gente fez com os parceiros nossos de Balneário. Institucional, tipo, não. Tipo institucional, mas contando a história o cara acordou assim, ele não chegava muito bem, ele colocou o celular, mas ele tinha que colocar o óculos, ele se incomodava com isso, ele foi no oftalmos, fez a cirurgia ali dele de correção de ali. Refração, né? Entendi. E saiu enxergando bem e tal, aquela coisa bonita, tudo dentro de Balneário, bem em região mesmo, sabe? Bem regionalizado mesmo. E esse vídeo tinha, assim, em média 1 minuto e meio. Aí, a gente rodou esse vídeo durante esses 30 dias, mais esses outros criativos de apoio, né? Tô abrindo aqui estratégia aqui, o pessoal pode copiar aí o que quiser. A gente rodou isso durante esses 30 dias, e aí no final, para todo mundo que assistiu mais de 90% desse meu vídeo, que era um vídeo longo, e para rede social a gente sabe que vídeo longo não gera muito, isso né? Não gera muito. Quem assistiu mais de 90%, a gente rodou uma campanha, agora sim, de agende sua consulta, né? Chamando, o oftalmos tá chamando você para agendar uma consulta aqui com o nosso especialista tal, alguém que apareceu ali num vídeo, numa campanha, porque ele já conhecia aquela sensação de que tá perto, sabe? Isso. O que foi legal? Era uma campanha que a gente fez focado em brand. A gente, de fato, conseguiu levantar bem o nome do oftalmos lá na cidade, mas com essa segunda etapa, né, que a gente rodou essa campanha específica, o pessoal que assistiu mais de 90%, a gente bateu o recorde de faturamento no hospital em 20 anos de operação. Nossa. Então foi assim, foi um case que a gente conta com muito orgulho, né? Eu conheço bem porque eu participei, eu estava de perto dessa operação também. Então foi assim, muito legal, e a gente vê o poder que é a gente conseguir construir uma comunicação, cara, que leva a marca, que comunica aquilo que é a marca. Né? O que eu vejo hoje? Às vezes a gente tem muito setor de marketing, seja interno, seja uma agência, que ele comunica o que ele entende que é a empresa, mas não o que é a empresa de fato. Sim. E aí a gente acaba tendo um gap de comunicação. Sim, e outra coisa importante é que provavelmente esse instituto que você falou, ele não gastou mais nem R$1 com máquina, não gastou mais nada em investimento, nada. Ele, com a estrutura que ele já tinha, ele conseguiu faturar muito mais. Isso é importante. Legal demais. Porque nas empresas tem lá a questão do payback descontado e tal. Eu vou pôr aqui que vai investir o que vai esse retornar, valor, né? E eu quero ver quanto tempo vai retornar. Então, se a pessoa utiliza corretamente o marketing, ela tem uma condição de recuperar isso mais rápido, e eu até, no caso desse cara aí, desse pessoal aí, foi surpreendido, acredito, que pelo esse resultado. Claro que assim, a gente pensou em ter a venda ali, mas o foco principal era, vamos levantar o nome do oftalmos, mas eu gosto de pensar que isso as coisas estão muito relacionadas, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente entra muito numa de vendas, comercial, e outra marca, branding, coisas subjetivas talvez, né? Sendo que as coisas estão muito atreladas, né? É um bloquinho de cada que a gente vai colocando de estratégias, de recursos que a gente tem de comunicação que vão ajudar a gente a levantar o nome dessa marca, né? Um pouquinho de cada, né? Você falou de Coca-Cola, poxa, as ações que eles fazem com os caminhões, né, durante o período do Natal, cara, quanta proximidade isso não traz? Todo mundo quer tirar foto, todo mundo grava, né? Todo mundo lembra, Ele né? tem um investimento para fazer ali, uma logística e tal, mas vale muito a pena,
né? Fale, agora não pode pensar o contrário, falar, eu vou gastar dinheiro com colocar LED em caminhão e tal. Olha o resultado que isso dá. Isso dá uma proximidade, isso lembra a marca, é realmente muito importante. Total. Lá na Disney, inclusive, lá a gente quando tá esperando ali na fila para poder entrar no parque, né, a gente tem diversas atrações ali, né? Aí, numa parte ali, tem uma loja da Coca-Cola, né? E lá não tem nenhum refrigerante. Lá são só pelúcias, camisetas e tal, que é pra quem é fã da marca ir lá comprar. Cara, ele veste a marca. Né? Ele é fã da marca. Isso só vem através dessa conexão que a gente conseguiu gerar, né? Isso, embora a Coca-Cola tenha muitos... pessoa que não gosta, pessoa que fala mal e tal, mas a maioria ama a marca, entendeu? Sim. Então, isso é inquestionável. Então, assim, as minorias sempre vão existir, mas quem manda é a maioria, né? Exato. Total. Entendeu? Que você acha, aproveitar que a gente entrou nesse ponto aqui, e aí você pode ser bem aberto nesse sentido, o que você acha hoje dessa parte de comunicação ali das grandes operadoras versus o que a gente tem de realidade ali no dia a dia, né? Eu, pelo menos, eu não tenho uma experiência tão boa assim com as operadoras, né? Pelo menos a minha aqui. Às vezes eu volto a ter um problema, assim, e eu passo por aquela questão que você falou de, às vezes, não é no setor e tal, eu passo por 9 atendentes até conseguir resolver o problema, né? O que você acha disso? Então, essa questão aí é que a gente tenta evitar ao máximo lá na empresa. O contrário disso precisa acontecer. O que acontece hoje? Quem não lembra do barulho que fizeram, vamos lançar o 5G. Aí, logo a Anatel liberou e vamos fazer leilão, e aí as operadoras montaram. Alguém viu essa diferença toda no dia a dia no celular? Muito pouco. Eu vi bem pouco. Bem pouco. Entendeu? Então, tem lugar que o 5G tá pior do que o 4G. É verdade. Entendeu? Então, assim, essa questão do promete e não entrega é complicado. Essa questão de quando você vai reclamar, você tem uma dificuldade que parece que é feito de propósito. Observa uma coisa. Quando você liga numa empresa para fazer esse número exclusivo para vendas, em 1 minuto eles te atendem. Mas se você ligar para reclamar, vai lá para o fim da fila. Entendeu? E de cancelamento, então? Então, a de cancelamento é quase impossível. Não tem opção. O meu, eu só não cancelei porque eu não consegui. Não tem opção para cancelar. Acabou, eu falei, bicho, não dá. Acabou meu tempo aqui, eu não tenho mais como esperar. Não tem aquele meme lá de uma baratinha atrás de uma mesa, assim, reclamações, fale com o Clayton. É tipo isso. Então, isso é muito difícil. E assim, até eu conversei com a equipe lá um mês atrás, semana passada, eu sempre falo. Quando você faz o marketing, você gasta para fazer, existe um investimento ali. E você bota toda a equipe para trabalhar. Então não faz sentido um cliente chegar lá e falar assim, eu quero instalar, só posso tal dia, que agora não tem jeito. Fala, nós temos que ter jeito. Porque nós estamos fazendo lá uma coisa e isso aqui é um contrassenso. Você chama a pessoa para dentro da empresa. O mais difícil é a pessoa chegar lá e fala, não, eu quero. Aí você chega lá, a pessoa fala, sim, eu quero. E aí? Aí eu não tenho condição, aí eu não posso agora, amanhã que eu vou fazer. Nossa, eu tive uma experiência horrível essa semana para contratar a sala, né? Eu vou fazendo orçamento, né, de salas. E aí a pessoa, eu cheguei lá querendo, gostei da sala, era legal. Só que deu 6h05 da tarde. Eu perguntei, cara, e aí, a gente pode evoluir? A gente tem interesse, gostei, podemos seguir? Ele, não, cara, não vou conseguir te atender mais não, agora só amanhã, pô. Já chegou o horário do meu expediente. Aí eu, beleza, irmão. Já era. Eu tava querendo, pô, eu já tava pronto pra fazer o Pix pra ele. E ele falou, não, agora só... Acabou que eu não fechei com ele. Não. Tinha uma demanda ali de momento. É o desvendedor, né? Então, a pior parte, a parte mais difícil foi feita. A pessoa conhecer, a pessoa entrar em contato. Lá. Então, aí, como eu não sei se eu falei aqui, acho que não, né? Nós montamos também uma transportadora. Não falou aqui, mas eu lembro de ter... Pra mim é nova essa daí. Tem isso, é outra empresa. Já não é mais um portfólio da eClient, é uma outra empresa separada. E a gente faz Catalão Uberlândia, que é a cidade lá. Legal. Cidade. Então, o que acontece? A empresa está startando agora, né? E a gente busca encomendas e tal, que vem daquela mesma esteira da sinergia que eu falei para vocês. A gente tinha uma dificuldade. Eu vi aí um levantamento que Uberlândia é a 24ª cidade, maior cidade com mais desenvolvimento do país. Tá grande. Tá grande. Então, quem socorre nós que estamos em Catalão e Ouvidor é Uberlândia primeiro, depois Goiânia. Ela serve muito ali ao redor. Isso, serve ali ao redor. E aí a gente tinha problema com o transporte. Eu pedia, esse caso que você falou aí. Você liga para o transportador, ele não atende, porque quem atende é o motorista dirigindo.
Você entendeu? Olha que... Que E aí você experiência precisa... de usuário é essa? Você entendeu? Às vezes eu preciso de um equipamento médico, de alguma coisa rápido, aí eu ligo para o motorista, para esse pessoal. O pessoal tá... Tem uma história. Tenho... Agora, enquanto eu estava durando aqui, deu uma entrega, ele pediu hoje, foi entrega hoje, aí ele agradeceu, parabenizou o serviço, pediu mais cartão, porque falou, a gente precisa de uma empresa assim, que a gente possa contar e confiar, e que seja rápido. Ele falou, me dá cartão aí que eu vou entregar para meus amigos todos, do hotel. Pronto. Aí, Ganhou. O ex-cliente vai trazer outro. Que legal. Que legal. E aí a gente Entendeu? E aí, olha só o que foi. bacana. Aí vocês gostam aí da virada de chave, né? Adoramos. Sim, É. adoramos. E aí, é o seguinte, o que foi a virada de chave? Um dia, nós tivemos um problema no hospital, porque um equipamento que era alugado, um equipamento cardioversor, é aquele que dá o choque no paciente ali para reanimar, né? E aí, aquele equipamento era alocado e foi devolvido para a empresa porque o hospital comprou um. Só que eram modelos diferentes. E depois de uma cirurgia cardíaca, o paciente precisou de uma pá adesiva, que é um adesivo que conecta no paciente e daí liga no equipamento. Caso o coração do paciente venha ter algum problema, o equipamento próprio já dispara e evita algum problema porque o paciente está ali na UTI. Então, às vezes, não dá tempo a pessoa perceber. Então, eles... Se tiver um médico enfermeiro ali, quem faz é a máquina. A máquina já faz. Porque, às vezes, não dá tempo o médico perceber e quando o médico chegar, já é tarde demais. Então, tem ali aquele adesivo e tal. E aí, a cirurgia seguiu com normalidade, o paciente foi internado e existia a recomendação de uso dessa pá. Só que quando a gente for usar o adesivo que a gente tinha era o adesivo de outro equipamento. Então, não servia naquele. É uma coisa complexa, não sei se vocês já viram o encaixe, é bem diferente um do outro. Não. Então não dá nem pra falar, não serve, pronto. Nem dá pra fazer salada de frutas. Não dá. Não dá pra fazer salada de frutas. Aí, e eu falei, agora, como é que nós vamos fazer? Como o paciente já havia passado pelo procedimento, eu liguei em Uberlândia, aí achei uma unidade. Uma empresa lá, e, olha, eu não estou nem trabalhando com isso mais, mas eu tenho uma unidade aqui. Eu falei, não sei, espera aí que eu vou mandar buscar. Não vende isso aí que eu estou precisando, e expliquei a história. E aí, liguei pro transportador, não atendeu. Liguei pro outro, não atendeu. Dirigindo. Isso já era 10 da manhã. Aí eu falei, se eu ficar ligando o dia todo, vai chegar um ponto que vai passar da hora, e aí, e à noite, como é que vai ser? Entendeu? O procedimento, o paciente já tinha sido estubado e tal. Não tinha sido estubado ainda, mas ele ia ser estubado. Então, a assistência ia diminuir, e aí eu falei, não, vou ter que ir lá buscar. E aí fui lá, peguei o carro, fui lá buscar, trouxe de volta, com medo, porque assim, apesar de ser uma empresa CNPJ, uma empresa normal, que a gente visa lucro e faturamento, você precisa pensar lá na ponta. Uma pessoa que perde o paciente lá, você não perdeu um paciente, o hospital não perdeu o paciente, a família perdeu 100%, entendeu? Não foi só mais um. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, você precisa ter uma certa responsabilidade nesse sentido. Total. E aí, buscamos lá essa pá adesiva. Deu certo. Montamos, marcamos o ponto lá. Expliquei para os médicos que quando muda, você precisa fazer um treinamento. A gente tem um treinamento também. Tem um sistema de treinamento online. Que fera. Legal. Que a gente treina as pessoas para usar esses equipamentos. Falei, vou colocar para funcionar, vou te explicar como é que funciona, depois tem um treinamento. Todo E cliente que executa o trabalho com vocês, ele recebe esse treinamento aí. Sim, e a gente treina também os enfermeiros, os técnicos e por aí bacana. vai. Todo Tem mundo que também vai um site. operacionalizar ali. Isso. Isso é norma, precisa ser feito. Entendi. Entendeu? Então tem uma plataforma lá online, se faz, respondeu, deu certo, já sai com um diplominha lá e tal. Legal. E também fica tudo documentado. Então, deixamos tudo pronto, e aí deu certo, o paciente sobreviveu, tá por aí tranquilo. Mas aí eu pensei, falei assim, hoje foi um problema, amanhã nós vamos ter outro, e aí a gente tem aquela questão de antever as coisas. Ó, isso aqui lá na frente vai me fazer diferença, vai fazer falta, vai dar problema, então nós vamos montar uma empresa para fazer isso. Aí eu não quis fazer a salada de fruta na empresa mais, né? Falei, não, já tem muita coisa aqui. Já tem um tudo na iCloud, deixa eu botar em outro lugar agora. Vamos colocar em outra empresa, aí nós fizemos outra empresa, porque tem que mudar o KNAI. Sim. Não sei se vocês sabem, o KNAI de transporte é um, transporte de pessoas é outro, e cada um tem a sua própria burocracia. De então, remédio também é um de outro remédio ainda. é outro, o remédio precisa do AF, entendeu? E aí a estrutura, não só o carro da empresa, mas também a estrutura é vistoriada, tem uma questão ali regulamentada pela Anvisa. O termômetro tem que ser calibrado, é toda aquela questão. Então, nós montamos isso, esse caminho do AF é um caminho natural também. Futuramente, nós podemos colocar
um certificado AF. E é um mar pra azul poder- esse ramo também, Isso. de transporte de remédio. Sim. Não tem muito, né? Não tem. E outra coisa, é uma questão que é uma questão regulamentada, né? Então, tudo que é É. regulamentado é mais difícil, a concorrência é menor. Muito burocrático. Abre um restaurante pra você ver. No outro dia o vizinho fala, nossa, tá cheiroso, vou montar um também. É verdade. Entendeu? Você cozinhar, vou botar também. Então, aí o que acontece? E nesse caso aqui, aí é aquele que a gente já passou pro pessoal. Nós vamos vender o que tem como entregar. Então, tem como buscar a mercadoria? Tem. Não tem, pronto. Entendeu? Mas é lógico que a gente vai fazer de tudo para trazer, porque nós estamos captando clientes. Então, aquilo que eu falei, e sempre é uma verdade. Você não pode ficar só captando cliente. Eu só captando. Chega lá, não atende. Entendeu? Não tem vazão, né? Não tem. Não tem entrega. Total. E eu até diria que se a gente fica numa linha assim, chega uma hora que acaba a porta de entrada, os detratores, né, que não estão errados, né, se foi uma péssima experiência mesmo, essa porta fecha. Isso, aí que tá o detalhe. Tem gente nas empresas que tem a tendência de criminalizar o detrator. Aquele cara fica falando isso, é por causa disso, você entendeu? É e verdade. trata as críticas como intriga da oposição, né? Como não, ofensa. Eu vejo como isso, ofensa, como né? Você ofensa. pessoalmente ofendido. Sim, às vezes o cliente chega com raiva mesmo, porque ele precisava fazer alguma coisa e deu errado, às vezes até problema pessoal mesmo. Mas você não pode entender aquilo como ofensa, você pode entender a situação dele e ver no que você pode melhorar. Esse é o caminho natural, entendeu? Sim. Quem fica remoendo essas coisas acaba no outro caminho, entendeu? Não tem aquela empresa, eu sempre falo assim, eu tô vendendo a empresa porque eu tô cansado, já ouviu falar isso? Sim, demais. Demais. Das fusões que eu te falei agora há pouco, é o que eu mais ouço. Não, provedor, Deus me livre. Dá muito problema. Dá muito problema. Deus me livre, dá Entendeu? muito problema, é as que eu mais ouvi. Mas tem aquela história. Não sei se vocês já viram na internet, tem um vídeo aí no Instagram e tal. Tá lá assim, uma praia bonita e tal. Aí você com problema, o mundo tá assim. Embaixo tem a praia do mesmo jeito, você com problema, o mundo tá assim. Então, quer dizer, o mundo vai seguindo. Então, se você vê problema em tudo, você vai ficar vivendo cheio de problema. Ajustar a ótica, né? Que você olha, isso. como você olha, né? Então, e se você olhar a empresa com a ótica errada, aí vai pro buraco. Total. Lá na Plugin, eu costumo dizer que a gente tem nenhuma vergonha de dizer que a gente está sempre evoluindo, né? E para evoluir, às vezes a gente precisa dos feedbacks, né? Tem vezes que a gente tem um feedback que não é positivo, como o que a gente costuma receber, mas a gente não leva justamente para esse lado da ofensa. A gente até brinca, às vezes fala bem assim, querido, muito obrigado, você acabou de me dar agora uma consultoria de negócios de como eu posso melhorar nessa frente e depois eu não errar mais isso, com você, com os próximos, né? Então é uma maneira do cliente me ajudar a construir minha empresa cada vez mais sólida, né? Se eu consigo tratar isso da melhor maneira, aí eu consigo até reverter esse quadro, né? Sim. Ele chegou lá com raiva e tudo mais, mas dependendo de como a gente consegue levar e caminhar com ele, fala, cara, eu tive a situação, mas o jeito que eles conseguiram tratar foi tão legal, foi tão profissional, eles entenderam ali o meu problema, né? Aquilo que você falou da gente, beleza, fechamos o cliente, mas temos uma responsabilidade, né? Sim. Que eu não vejo hoje outra empresa, né? Ainda que seja o mesmo serviço, mas a experiência totalmente diferente. Então, aí tem muito isso. Você fecha, o serviço precisa ser entregue, a questão da qualidade, manter a qualidade. Nós temos clientes lá desde o início, entendeu? Então, o quê? Tem clientes com 20 anos. Caraca, entendeu? Muitos. É muito tempo. Entendeu? Então, aí, a partir daí, já vieram concorrentes, os clientes estão lá. E aquele cliente, engraçado que muitas pessoas torcem o nariz, que a gente está falando, pro detrator. Às vezes o detrator não, às vezes ele chega e fala mesmo. Fala assim, olha, eu pedi aqui e tal, tá demorando, não atendeu. E aí a pessoa torce o nariz. Mas depois vai contratar uma consultoria para analisar o porquê que a empresa não anda. O que é o problema? É aquilo que o cara falou de graça para ele. Você entendeu? É verdade. Você viu a importância? É verdade. E aí, às vezes, tem consultores e consultores, né? Você lembra daquela história dos consultores que o pessoal... O cara tava na roça lá, cuidando das ovelhinhas, aí chegou um carro lá, parou, desceu um carro bem vestido e tal. E aí o cara falou assim, desceu e falou assim, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma? Eu falei, dou. Beleza. Entrou lá no Jeep, pegou um drone, deu uma sobrevoada e falou assim, você tem aqui 3.780 ovelhas. Aí o pastor que estava cuidando ali, muito simples, assustou. Caramba, como ele sabe isso? Que precisão. Pode né? Pode levar, não teve nem reação.
Como é que ele ia saber Como é isso? que ele ia saber disso? Ele não entendia nada de drone nem nada. Aí o cara pegou o bicho, amarrou, colocou no carro. Quando ele ia sair, o pastor falou, vem cá, se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve a ovelha? Devolve o animal? Eu devolvo. Aí o senhor é consultor, não é? Aí o cara olhou assim, assustado. Aí mais assustado ele ficou, porque o pastor não entendia nada disso. Falei, como que você... Eu devolvo o animal. Mas como que o senhor soube disso? Foi, é simples. Primeiro você aparece aqui sem ser convidado. Depois você me cobra uma ovelha para me dizer o que eu já sabia. E depois você não entende nada do meu negócio. Isso aí que você pegou não é ovelha, é o meu cachorro. Essa foi boa, essa não Você entendeu? não. Então tem consultor que chega, eu sei, mas às vezes não sabe. E às vezes você está fechando o olho para uma realidade que o seu cliente está te dando de graça. De graça. É verdade. Entendeu? Você já teve experiência com consultoria na eClient? Não, na eClient não, mas eu já vi em muitas empresas. Tem consultores específicos, tem consultores, e tem empresa que parece que é viciada em consultores. Chega uma leva de consultor e faz uma bagunça danada, aí ele chama outro para consertar. Aí o outro bagunça, fica de outro jeito. E aí vai, tem empresas aí que tem consultoria 3 vezes por ano, tipo, a cada 4 meses, né? Um consultor diferente, uma equipe diferente. E então é dinheiro sendo drenado, então, porque fulano Energia falou do que é time. bom, entendeu? Cada empresa, ela tem uma particularidade e você precisa estar atento, entendeu? Total. A gente... essa questão das consultorias é muito engraçado, né? O Matheus também brinca que o consultor, ele é a melhor profissão que tem, que tu chega lá, você não precisa necessariamente entender, você vai cagar um monte de regra que tu falou em todas as empresas, botou o dinheiro no bolso e o time lá que se vira pra poder Só fazer, sai replicando um monte de receita. Sai mas replicando. assim, ó, tem empresas boas, entendeu? Tem gente que realmente entende. Tem. Total. Entendeu? E aí são pessoas experientes, Total. nada contra. A pessoa, Não, e nem nós. desde quando a pessoa entenda do assunto e coloca, porque muitas vezes passa por baixo, assim, o dono não percebe, e aí vem a consultoria e fala, isso aqui que você está fazendo, que você acha que é um erro simples, isso aqui está te afetando lá na frente e tal. Isso ajuda muito, principalmente quando você vai estruturar o negócio. Total. Entendeu? E a questão também de querer mudar, né? Fazer diferente. Porque ela Isso. vem, às vezes, se mostra o erro, mas aí vai embora. Exatamente. Aí não adiantou, né? Esse ponto Aí aí a é culpa não é do interessante. consultor. Igual Tem aquele algo cara... assistido ali, né, pra acompanhar essa mudança, coordenar essa mudança, né? Sim. Os médicos têm um termo chamado anamnese, se não me engano. A gente usa bastante. E tal. Aí o que acontece? Ele escuta o paciente, fala, nossa, eu entendi o que é o problema, passa o remédio, o paciente não toma. Não adiantou nada. Você entendeu? Total. Eu sei, por experiência que eu já vi de conhecidos, e até falo para os médicos, falo assim, essas dietas, essas coisas que você passa aí de restrição, dura só 15 dias. Depois eles voltam com a vida normal. Eu falo, não, a gente sabe disso. Entendeu? E principalmente quem sofre de problemas cardíacos, que é o que mais mata no país, hoje no mundo. Felizmente. Então, esse aí não tem, às vezes, uma segunda chance, entendeu? Errou, já era. A gente, falando das consultorias, né? Eu não sei se o Bernardo chegou a já te falar, mas a gente tanto não é contra as consultorias que a gente também tem. Hoje a gente lançou recentemente a nossa consultoria comercial, depois de fazer várias vezes de graça para os nossos clientes, né? Sim. Porque, assim, a gente como agência, enquanto marketing do cliente, era muito dolorido para a gente ver a gente gerando uma demanda para ele e quando chegava no comercial, o cara não saber conduzir. Sim, né? Sim. Então, depois que a gente... Desperdiçava, né? Algo que estava sendo criado. Então, a gente acabava entrando. Fulano, faz assim. No CRM, preenche assim. Não tem CRM? Beleza, não precisa onerar a tua operação. Vamos fazer numa planilha que seja, mas vamos ter esse registro, vamos ter esses dados. Vamos acompanhar de perto. A gente fez isso diversas vezes. Aí agora a gente decidiu lançar de vez o nosso... Eu não sei se é exatamente consultoria, é bem um treinamento mesmo, assim, que a gente faz, porque a gente chega muito perto do comercial mesmo, né? A gente tem um cliente que está aqui na Brint, que é nosso cliente de consultoria, a gente foi lá no stand, a gente ficou um tempo conversando com os vendedores, cara, e aí, o que tá achando do processo? Tá legal? Tá redondo? Tá funcionando? Pra saber se estava adequado, né, pra já aplicando aquilo que a gente já tinha planejado do que a gente observou, né? E inclusive, olha que interessante, uma empresa grande mesmo, assim, era um SaaS, né? Que tinha um comercial, assim, muito bom. A gente pegou os números lá, né? Dos poucos números que eles tinham, que essa era uma dor deles, eles tinham uma conversão assim de 80% a 90% das pessoas que caíam lá para eles, né? Só que assim, 70% de feiras, né?
uns 20% ali de tráfego, e a gente divide o restante ali em mais indicações, clientes comprando novamente, né? Só que não tinha esses dados, né? Isso é o que pegava por cima ali, Não pegando o tinha painel organização, financeiro, né? Então, poxa, é uma dor dele ter uma empresa grande, sólida, que tem ali vários vendedores, uma equipe comercial completa, que ele não consegue ter visibilidade da evolução ali das vendas num funil, né? Sim, isso aí é muito importante. Isso daí é usado como uma plataforma para tomada de decisão. Se você não tem, Exatamente. se você não tem as informações, aí fica difícil tomar a decisão. Total. Aí não adianta ler o livro do Ben Carson, porque depois você não vai saber o que você vai decidir, Total. entendeu? Tomar a decisão no escuro, né? No escuro Sem não adianta. dado. Que legal. Cleiton, o papo tá maravilhoso. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente poder finalizar. Eu queria saber qual é o conselho que você daria para hoje, para um jovem hoje que está entrando nesse mercado de conectividade, de internet, né? Qual conselho que você daria para essa pessoa? Então, empreender no Brasil é difícil, entendeu? Não sei como é lá fora, mas aqui é difícil. Então, a pessoa que for começar um negócio, ela precisa ter resiliência. Precisa entender as críticas, precisa entender que se vai ser tratado com ceticismo, isso não vai dar certo, pessimismo do mercado, pessimismo das pessoas próximas, entendeu? Então, você precisa ter resiliência para poder fazer, precisa ter uma visão ampla e uma visão assim, focal também do que você quer, porque muita gente começa uma empresa com base num produto. Uhum. Na verdade, você precisa pensar na empresa como uma solução para a sociedade, entendeu? Legal. O produto ele pode ter uma vida curta por uma disrupção, por exemplo. Hoje em dia não se usa mais isso, entendeu? Televisão de tubo não tem mais. Aí eu fabricava era tubo, então pronto. Então não, você precisa ter um negócio bem focado, mas com foco nas pessoas e não no produto que você vai vender. Sim. Na experiência, porque o produto pode mudar. Por exemplo, a Nokia fabricava pneu, depois começou a fazer celular. A Samsung era uma mercearia, agora está fazendo celular. Você entendeu? Então, a Eclient foco era ele provedor, agora está fazendo os Sim. equipamentos, né, de hospitalares. Sim, entendeu? Então, isso muda, mas o que não pode mudar é a essência da coisa. Você precisa ser relevante na sociedade. À medida que a empresa não é relevante, ela vai perdendo espaço até ser fechada, entendeu? Total. Quem não lembra da história da Kodak? Nossa. A Kodak fechou o olho para questões digitais, a evolução, e aí foi deixando a relevância. Isso nunca vai acontecer. E quem mais tinha poder de investimento do que eles na época para fazer isso, já que eles estavam no ramo, Poderiam né? ser os pioneiros. Sim. Né? Cleiton, maravilhoso. Foi uma honra receber você aqui. O papo foi muito legal. Adriano, também foi muito bom receber você aqui dentro. Eu tenho um presente para você. Para você lembrar da gente lá, tomando café. Prepare lá na sua máquina. Esse aqui é torra média, tá bom? Prepara lá na sua máquina. Toma um cafezinho lá, pensando em novos negócios. Na próxima frente aí da Eclient. Fechou? Sim, com certeza. E é isso. Obrigado mais uma vez. Muitíssimo uma honra obrigado, estar aqui com você. Foi muito bom. E é isso. Quer se despedir do pessoal? Sim, eu quero me despedir. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Muito bom papo tranquilo. Maravilha. E eu cheguei de São Paulo aqui, fui ontem. E a gente já estava conversando já do podcast, foi muito tranquilo. Chegada aqui, o local muito bem recebido, o café muito bom. Maravilha. E vocês também são maravilhosos. Que Maravilha. legal, obrigado. Gostei da equipe, todo mundo engajado, todo mundo trabalhando. É isso. Show de bola. É isso aí. É a cultura. É isso que leva a coisa para frente. cultura. Maravilha, Cleiton. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aí o podcast. A gente fica por aqui. Até a próxima edição do Plugin Podcast. Valeu, Falou. senhores. Até mais.